Olá, pessoal. Bom dia. Sou o professor César Amaro, sou da direção do sindicato, Sindifes. Passando aqui para falar um pouco sobre a última plena, né? E aqui, mais especificamente, quero fazer um diálogo com os colegas e as colegas docentes sobre a proposta aprovada na última plena, contra a proposta aprovada na última plena para ser apresentada no governo, na reunião de negociação com o governo, tá? Bom, lembrando que semana passada, né, na quinta-feira, quinta-feira 23, eu acho, de maio, a direção nacional, a coordenação, o Comando Nacional de Greve enviou um texto, um material para ser apreciado nas bases, né, de uma simulação de uma contraproposta para ser enviada ao governo. Então, nós, na nossa assembleia, que ocorreu ali na reitoria do IFCE, a Assembleia Multicampo, tá? Nós fizemos um bom debate e aprovamos duas propostas, uma docente e outra tais, para ser levado para a plenária, 191ª plenária, que ocorreu no domingo, dia 26, em Brasília. Uma plenária muito, muito longa, começou às 9 horas da manhã do dia 26, terminou às 1h30 da manhã do dia 27 de maio. E na nossa Assembleia, além, né, da gente tirar uma proposta para os tais e para os docentes, nós elegemos também delegados, observadores e observadoras da plena. Então, eu sou César, representando o delegado, representando a diretoria, e a Bárbara Luana, representando a base, né? Bom, fomos para a plenária, né, levando as nossas propostas. Lembrando que as nossas propostas, e aí, como eu quero dialogar especificamente aqui com os docentes, eu vou me ater à proposta dos docentes, né, para o vídeo não ficar muito longo. Nós aprovamos a seguinte proposta, tá? 3,5% para 2024, 9% em 2025 e 7% em 2026, que davam acumulado, no geral, 20,71%. Bom, damos a proposta para a plena, né, e aqui explicando os procedimentos importantes da plena. A plena, no Sinasef, elas têm mais de 90 sessões sindicais. Cada sessão, portanto, tem 2 delegados, um delegado e uma delegada. Tá? Então, nós temos ali aproximadamente quase 200 delegados numa plena, que têm direito à voz e voto. O primeiro procedimento adotado lá na plena foi, como nem todas as sessões conseguiram debater e aprovar uma contraproposta para ser apreciada na plena, a primeira votação importante que ocorreu foi se nós iríamos elaborar, né, aprovar uma contraproposta a partir daquilo que já foi discutido na base por algumas sessões, não todas. Portanto, a primeira votação importante foi essa. Então, foi aprovado que, mesmo não tendo sido debatido e aprovado em todas as sessões, mas diante da conjuntura e o contexto de que, no dia seguinte, nós teríamos uma reunião com o governo, e que era importante nós já termos chegar lá com o governo com uma contraproposta, apresentar para o governo uma contraproposta, era importante a gente ter essa decisão ali de já chegar com um documento aprovado. E a plena entendeu, esses 200 delegados, aproximadamente 200 delegados, entendeu que sim, nós poderíamos fazer, aquela plena poderia já aprovar uma contraproposta, e assim foi feito. Então, votou por ampla maioria. Segundo procedimento, né, que isso aqui é importante comentar, é que foi apresentado, né, um recurso na plenária, que era o seguinte: não faria sentido a gente aprovar uma contraproposta para ser apresentada no governo com um valor que excedesse aquele que já estava lá na mesa de negociação. Aí, lembrando, na mesa de negociação, já protocolada no governo, nós tínhamos, para nós docentes, aprovado um índice de 22,71%, que gerava um impacto nas contas do governo
de aproximadamente 9,4 bilhões. 9,4 bilhões. Bom, qualquer proposta, seja dos tais quanto dos docentes, não poderiam exceder este valor e já estavam na mesma negociação. E como é que a gente saberia se aquela proposta excederia, né? A Direção Nacional do Sinasef e também o Comando Nacional de Greve tem um simulador que já dá um impacto automático nas contas do governo a partir daqueles índices aprovados. Então, por exemplo, quando a gente pega lá a nossa proposta, né, os nossos índices 3,5, 9, 7, e aplicamos dentro do simulador, né, a gente já tem um impacto automático lá no final. Tá? Vou até aqui dar aquele valor. Então, foi feito esse procedimento. A plena aprovou que não poderia exceder o valor, e a partir daí, inclusive, por ampla maioria, e a partir daí, começou-se a fazer, analisar caso a caso. A gente colocava os índices lá no simulador e avaliava. E aí é importante relembrar, né, que nós aprovamos na nossa plenária, tá? E algumas pessoas têm perguntado, feito essa pergunta para mim, e eu vou tentar responder aqui no geral, por quê? Porque o índice de 22,71 dá 9,4 bilhões e um índice de 20,71 deu 10 bilhões. Qual é a lógica disso? Explicando. 22,71 é em cima da malha atual, que é da Lei 12.772 de 2012, que tem os steps de 4, 5, 5,5, 25 e 10. Tá? Então, quando você pega 22,71 e aplica em cima dessa malha, dá um impacto de 9,4 bilhões. A nossa proposta, aprovada em Assembleia, de 20,71, ela era em cima da última proposta do governo, sem os steps sem o step de 25, de 22,5, step de 25. Portanto, já pegava o acúmulo dos steps. Tá certo? Então, os steps maiores, step de 5, 6, 25 e 10. Então, quando a gente pega 20,71 e aplica em cima desta malha aqui, ela dá um valor maior do que a malha atual. Né? Vai lá para 10 bilhões. Certo? Então, veja, por que deu essa diferença? Justamente por conta disso. Nós temos os percentuais aplicados em cima de malhas diferentes. A de 22,71 em cima da malha atual, dos steps atuais, 20,71 em cima da última proposta do governo, tirando ali o step de 22,5 sendo 25, quando se aplica, ela dá um valor superior. Por isso, seguindo aqui na explicação. Então, todas as propostas, né, que vieram da base foram colocadas no simulador. No final, restaram duas. Né? Uma do ANDES, 3,69% para 2024, 9% para 2025, 5,17% para 2026, gerando um acúmulo de 18,86%. A outra proposta foi a do SINTEF-PB, que gerou uma proposta, né, de 3,5% para 24%, 9% 25%, 3,5% 26%. Mais uma vez, gerando um acumulado de 16,76%. A plena aprovou essa proposta do SINTEF-PB, né, que dá um acúmulo de 16,76%. Aí aqui as pessoas também têm me perguntado, feito uma outra indagação, que é a mesma explicação que eu dei há pouco tempo atrás. Por que este índice que vocês, na plenária, escolheram um índice de 16,76% e não um índice de 18,86%, que é a proposta do ANDES? Por que isso? Né? Qual é a lógica disso? Gente, a mesma explicação. Veja, o ANDES, ele só modifica a estrutura da carreira deles, a reestruturação da carreira, em congresso. Nós, do Sinasef, a gente faz isso em plenária. Portanto, a Direção Nacional do ANDES não tem autorização para discutir reestruturação da carreira. O que eles fazem é discutir os índices. Portanto, esses 18,86% aprovado, né, do ANDES é em cima da nossa tabela atual.
com os steps de 5, perdão, com os steps de 4, 5, 5,5, 25 e 10. Tá? A proposta do SINT-FPB era em cima da última proposta do governo, com step de 5, 6, 22,5 e 10. Então, são percentuais diferentes aplicados sobre tabelas diferentes, percebe? Então, por isso que a proposta aprovada, né, na plena pelos delegados e delegadas foi a proposta vindo do SINT-FB, que dava um percentual de 16,76%. A efeito de comparativo, importante aqui, a proposta do ANDES, os 18,86%, ela traz no piso, né, quem está entrando, um valor de R$ 12.458,48, no teto, R$ 26.598,14. Lembrando que eu estou tendo como referência aqui quem tem doutorado com dedicação exclusiva ou mestrado com RSC3. Né? Não dá para trazer os vídeos, senão ficaria muito longo, se eu viesse trazendo todas as demais, né? Quem tem mestrado, né? Quem tem só graduação, especialização, mestrado, né? Então, a minha referência aqui é quem tem doutorado com dedicação exclusiva, mas a explicação serve para as demais. Então, o ANDES tem esse piso e esse teto. A nossa proposta, com 16,76%, como foi feito em cima da atual proposta do governo, nós iniciaremos ali, portanto, né, com 14 mil piso, 14.235,34, o teto, 27.248,23, tendo essa variação de percentuais, que vai de 16,76% a 35,81%. Se vocês pegarem aqui na tabela, no final da nossa coluna aqui, onde tem ganho, proposta plena, menos malha atual, vocês podem verificar aí quanto essa nossa proposta aprovada na plena, caso seja aprovada pelo governo, quanto ela vai render em cada nível lá em 2026. Eu estou pegando acumulado aqui em geral também, né? Pois, então, mais ou menos isso, né? Estamos explicando, né, mais uma vez, a proposta aprovada, portanto, foi essa proposta do ANDES, perdão, proposta vindo do SINT-FPB, que gera um valor, né, acumulado de 16,76% em cima da nossa tabela, né, em cima da proposta atual do governo, tá? Então, de maneira geral, gente, foi isso, né, que a gente, né, os delegados e as delegadas aprovaram na plena 190ª plena do Sinadef. Muito obrigado.